400. Quero ter Jesus comigo. É muito bom nós sabermos que podemos contar com esse nosso Deus. Hino de número 400. Um pouquinho para frente no nosso cenário, nós temos o hino de número 550, Muito Além do Sol. Originalmente ele é um hino em espanhol, bastante conhecido, e é bastante alegre. E eu gostaria de convocá-los para cantar, porque eu estava ali a hora que fui subir para fazer o louvor, eu passei ali pela orquestra e falei assim, pois é, vamos para a nossa sessão de solo de Selma e orquestra. Porque é assim que a gente se sente aqui na frente quando a gente sobe, vendo as pessoas de cabeça baixa, parece que está tudo ruim, e na verdade nós temos a oportunidade de poder louvar, de poder cantar, e não participamos. Vamos todos participar do nosso louvor ao nosso Deus. É a Ele que nós estamos erguendo a nossa glória. Então, hino de número 551, Muito Além do Sol. Eu aqui no mundo não tenho riquezas, mas sei que na glória eu terei mansão. Com minha alma triste, em meio à pobreza, de mim Jesus Cristo teve compaixão. Muito além do céu, muito além do sol.
de voz. Muito bom. Todos juntos. Muito além do sol, muito além do sol, está o meu lar, um belo lugar. Muito além do sol, muito além do sol, muito além do sol, está o meu lar, um belo lugar. Muito além do sol. Amém. Quero convidá-los a se colocarem em pé para cantarmos o hino de entrada para a plataforma. Queremos te pedir, Senhor, que venhas nos abençoar, saciando a nossa sede de ouvir a tua doce voz. Envia o teu Espírito e que ele possa confortar a cada coração que a este culto vem, querendo te adorar. Invocamos tua presença nesse momento, ó Pai. Que saiamos desse templo mais cheios do teu Espírito do que entramos. E sentamos a tua presença, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, bom dia a todos. Que tenhamos todos um sábado bem agradável, um sábado abençoado, e Deus quer que isso seja uma realidade na nossa vida. Estamos partindo aqui para o último sábado com um bom grupo de alunos ainda. No próximo sábado são poucos que estarão aqui, depois caminhando já para a formatura, que vai ser uma festa bonita nos dias 19, 20 e 21 de dezembro, né? E a escola vai estar bem preparada para esse evento marcante na vida dos nossos alunos formandos. Mas hoje é um sábado também especial, e Deus quer falar a nós nesta manhã. Que você tenha sua mente e seu coração aberto, envolvido no programa desta escola, desta igreja, nessa manhã no culto de adoração. Aqueles que compõem a plataforma, temos aqui a professora Jeane, que é professora nossa, de língua portuguesa, da educação básica, ensino médio, e o professor Luiz Daniel, é o diretor-geral da nossa instituição, responsável em transmitir a nós a palavra de Deus. Estarei ao lado do pastor Sérgio, diretor interno da nossa escola. Que Deus possa nos abençoar, que tenhamos momentos agradáveis aqui na casa de Deus. Continuaremos nosso louvor, nossa adoração ao nosso Deus.
Bom dia, crianças. Tudo bem com vocês hoje? Sim? Hoje nós vamos ouvir uma história que aconteceu de verdade lá no sul, no Rio Grande do Sul, lá na pontinha do país. E lá, naquele lugar, a grama não é como a nossa aqui, que é em morro. Lá é plano. E eles gostam muito de criar ovelhas e gado. E eu vou contar a história para vocês de uma ovelhinha. Como é que é esse bichinho? Quem já viu uma ovelha de pertinho? Você não, Léo? É um bicho bravo? Ele é manso, ele é medroso. Quando a gente chega perto de um rebanho de ovelha, elas vão tudo juntinho assim, ó. Elas vão se afastando da gente porque elas têm medo. E tinha um tio lá no Rio Grande do Sul que ele morava numa casa grande que tinha uma grama bem grandona. Pode ir passando a ovelhinha para todo mundo ver como ela é macia. Léo, passa para trás a ovelhinha. Ele tinha um gramado bem grande na casa dele. E ele gostava tanto de bichinho, ele resolveu criar uma ovelha. E ele deu o nome dessa ovelha de Banzé. Já pensou? A ovelha chamava Banzé. E a Banzé, como foi criada junto com o tio, ela ficou mansinha. Ela não tinha medo do tio Carlos. O tio Carlos levantava de manhã, pegava um pouco de grama assim na mão e fazia assim, Banzé, vem cá, vem. E a Banzé ia e comia na mão dele. E assim eles passaram o ano todinho juntos. A Banzé cresceu, já era adulta, continuava comendo graminha na mão do tio Carlos. Aí aconteceu uma coisa muito triste. O tio Carlos teve que mudar para um apartamento. A ovelha é mansinha, mas como que nós vamos levar uma ovelha para morar num apartamento? Como que faz? Aí não deu certo. E o tio Carlos ficou muito, muito preocupado. O que ele ia fazer com a ovelhinha dele? O que ia ser da Banzé? E lembrou que tinha um parente que tinha uma fazenda que criava várias ovelhas. Aí ele pensou, vou levar a Banzé para morar junto com as coleguinhas dela. E foi. O tio tinha mais de 100 ovelhas, era muita ovelha. Levou a Banzé para morar lá junto com as ovelhinhas. E foi para o apartamento dele, trabalhou mais um ano inteirinho, não teve tempo de ir lá na fazenda do tio ver a Banzé. Depois que passou mais esse tempão todo, ele disse, eu vou lá ver minha ovelhinha. Será que ela ainda vai reconhecer o tio? Será? Aí ele chegou lá no rebanho, junto com o dono do rebanho, e estava o rebanho lá assim, 100 ovelhinhas. Vocês já viram 100 ovelhas juntas? E elas ficam tudo com a cabecinha baixa assim, ó, comendo a graminha. Todas elas, uma na outra, tudo juntinha. Se uma anda para um lado, as outras andam tudo junto. É assim que elas ficam. E aí o tio chegou lá na beirada e falou, ai, que lindo, que saudade da Banzé. Eu vou chamar a Banzé para comer grama na minha mão de novo. Ah, sabe o que o dono da fazenda falou? Imagina, você é doido? Você acha que ela vai lembrar de você? Você acha que ela vai vir comer na sua mão de novo? Olha lá, ela tem um filhotinho lá do lado dela, tá vendo? Você acha que ela vai deixar o filhotinho dela lá? E aí o tio disse, espera. Falou para ele, espera aí. Aí chamou, Banzé. Aí nada aconteceu, todo mundo continuou de cabecinha baixa. Aí o dono da fazenda, tá vendo? Aí ele chamou de novo, Banzé. Aí a ovelha fez assim com a orelha, ó. Levantou a orelha. Aí ele disse, opa, chamou de novo, Banzé. E a Banzé levantou lá do meio do rebanho dela e veio caminhando, caminhando, caminhando e foi comer de novo na mão do tio. Ele fez assim, vem Banzé, vem. E ela veio e comeu na mão do tio de novo, depois de tanto tempo se alimentando e vivendo junto com as outras ovelhas. Sabe o que essa história quer dizer? Que nós temos um pastor, assim como o tio Carlos foi pastor e cuidador da ovelha Banzé. Quem é o nosso pastor? Quem é? Jesus. Isso, o nosso pastor é Jesus. E ele conhece cada um de vocês. Vocês são as ovelhinhas de Jesus. Assim como o pastor reconheceu a Banzé lá no meio daquele rebanho, e a Banzé reconheceu o pastor dela e veio comer na mão dele, tem um verso na Bíblia que fala, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas
e por ela sou conhecido. Isso quer dizer que Jesus nunca esquece cada um de nós e que Ele está sempre perto de nós, querendo cuidar de nós. Basta que a gente levante a orelha e peça, né? Vamos fechar os olhinhos para a gente fazer uma oração? Querido Jesus, muito obrigado por mais este dia e obrigado por ser nosso pastor. Agora nos abençoe e fique conosco. Em nome de Jesus, amém. No nosso momento de louvor, nós cantaremos 2 hinos, um deles é bastante conhecido, nosso, e o outro eu estava brincando com o professor Emerson, que ele tirou do fundo do baú. É o hino de número 363 e se chama Terra de Beulá. E eu falei, professor, o que quer dizer Beulá? Mas bem no rodapé do hinário está escrito assim: este hino foi inspirado em Isaías 62, versos 4 e 5, onde Deus promete restaurar o seu povo e fazê-lo habitar em terra de Beulá, o que significa viver sob a proteção e os cuidados paternais de Deus. Então, só por essa promessa, mesmo o hino sendo do fundo do baú, ele já é muito bonito. Porque nós temos a promessa de vivermos um dia numa terra linda e maravilhosa, sobre os cuidados do nosso Deus. Então nós vamos cantar nesse momento o hino de número 363, Terra de Beulá. A melodia é bastante lógica, então rapidinho vocês vão aprender. Mas as coisas deste mundo já não me
Amém. Hino de número 350. Eu pertenço ao meu rei. Masculinas, eu pertenço. Vozes femininas, seu conforto me vem mitigar qualquer dor, com amor guardar a sua lei. Todos juntos? Eu pertenço ao meu rei, filho sou do Senhor, Ele nunca me esquece, eu o sei. Dá-me a salvação, por seu grande favor, e na glória perene estarei. Vozes femininas. Eu pertenço ao meu rei, a promessa é real, salvará os que amarem sua lei. Masculinas? Todos juntos? Provai e vede, história de hoje. Sábios conselhos. Olá, amigos, sou Amado e ela é minha esposa Mônica. Já estamos há algum tempo na Igreja Adventista, vivemos na cidade de Leste, Paraguai, e agora queremos compartilhar com vocês um pedacinho da nossa história. Sou dono de uma loja de autopeças aqui na cidade de Leste. Vendemos peças para carros importados. E há tempos me surgiu uma boa oportunidade de fazer negócio para importar peças da Alemanha. Para isso, precisávamos de uma boa quantidade de dinheiro, coisa que eu não tinha. Então eu me associei com um amigo e juntamos o dinheiro para poder importar as peças da Alemanha.
Com o lucro que teríamos por conta do investimento que fizemos, pensávamos fazer grandes coisas na igreja, investir, embelezar, fazer um lindo parque para as crianças. Tínhamos lindas ideias. Então passou um tempo muito longo, que era de 10 meses. A princípio teria que chegar em 3 meses. Quando eu fui verificar as mercadorias, constatei que, com as medidas dos pneus que haviam nos enviado, era impossível vendê-los aqui. Não poderíamos comercializar aquilo. A única coisa em que pensei foi: como contarei isso ao Amado? E agora, o que vamos fazer? Quando nosso sócio recebeu a notícia, nossa amizade acabou. Porque ele se transformou, ficou bravo, ele queria o dinheiro já. Estava muito sem dinheiro. Ele não compreendia a situação. Achava que nós tínhamos culpa de tudo. Ficou tão bravo que até me ameaçou de morte. Então eu lhe mostrei que eu não era responsável pelo negócio, porque me mandaram a mercadoria errada. E eu, para recompensar em algo sua perda, então ofereci minha casa, o carro que tinha, para poder solucionar o problema. Também pedi a ele que me dividisse em 10 pagamentos diferentes, para eu poder pagar e recuperar a perda que tivemos. A visita do pastor, naquela tarde, marcou as nossas vidas. A partir daquele momento, tivemos renovadas as nossas forças. Nós decidimos lutar para poder seguir adiante com a ajuda de Deus. Eu chamei a minha esposa para podermos orar juntos, para podermos buscar a orientação divina, porque a partir daquele momento teríamos que trabalhar juntos e em dobro para pagar as parcelas, as 10 parcelas que tínhamos nos comprometido a pagar naquele momento. Logo os negócios continuamos recebendo bênçãos. Vendemos tanto que os nossos fornecedores ficaram em dia conosco. Hoje em dia já terminamos de pagar todas as parcelas e temos recebido tantas bênçãos que hoje estamos muito bem e muito agradecidos ao Senhor. Eu acho que tenho a resposta do que nos aconteceu. Aqui na Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Não tínhamos consultado a Deus quanto a isso. Hoje em dia, nós aprendemos a lição depois de tudo que passamos. Não devemos nos associar com pessoas que não compartilham a nossa fé. Hoje, só podemos contar as grandes bênçãos que o Senhor tem feito em nossas vidas. Estamos felizes, os 3 juntos, compartilhando com vocês esta linda história. O Senhor cumpriu em nós a promessa de Malaquias 3:10. Adoremos agora o Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão. Tudo que sou, tudo que tenho, vem de tuas mãos, meu Senhor. Em gratidão, neste momento, quero ofertar e dizer: te amo, Jesus.
Oremos. Querido Jesus, estamos aqui com o coração agradecido por tantas bênçãos, por tanto amor e tanto cuidado que o Senhor tem nos demonstrado. Obrigada porque podemos também, Senhor Deus, demonstrar o nosso amor através do nosso dízimo, através da nossa oferta. Que nós possamos manter um pacto de fidelidade contigo a cada dia na nossa vida, demonstrando assim nossa gratidão e reconhecimento por tudo que o Senhor tem feito por nós. Dá-nos a tua paz, em nome de Jesus. Amém. Nós queremos aproveitar esse momento para dar algumas informações que não fizemos no início, porque vamos deixar para esse momento para que toda a igreja pudesse estar informada de alguns eventos que estarão acontecendo. Primeiro, haverá um grupo de coportores que estarão realizando seu trabalho na cidade de Lavras. A Mineira Sul tem algumas equipes, e uma das equipes, onde estarão incluídos alguns alunos que vêm do UNASP, outros vêm da UAP, nossa universidade na Argentina. Uma das equipes estará centrada aqui em Lavras, fazendo o seu trabalho de comportagem de verão. Aqueles alunos da nossa escola que querem fazer parte deste programa também, que já fizeram e querem continuar essa experiência, ou querem iniciar essa experiência da comportagem aqui, eu penso que será bem favorável. Pode me procurar para eu anotar os nomes, para organizarmos depois um encontro, né, com os responsáveis pela equipe, para que possamos conduzir vocês também a esta equipe e fazer esse trabalho no período de férias. Creio que será bem propício, até porque a cidade de Lavras, conhecida, a FAD de Minas é bem conhecida, vai facilitar para você, que já é nosso aluno aqui também. Hoje, nós não teremos o programa jovem. Nós teremos, a partir das 15 horas, ou às 15 horas na igreja, um ensaio geral com os grupos musicais, com a orquestra, com a FAD Kids, né, o coral, para o evento de hoje à noite. Às 19h30, nós teremos um programa de Natal, aqui na igreja. Muito bonito, não será um longo programa, bem sintético, bem ao ponto, mas que vai conduzir a nossa mente, né, ao nascimento de Jesus. O mundo começa a se organizar em torno do Natal. A igreja também tem o seu papel. Hoje à noite você é nosso convidado, traga amigos, quem mora na comunidade, né, os nossos alunos todos estaremos aqui, às 19h30 na igreja, o nosso programa de Natal. Venha participar conosco aqui. Acontecerá amanhã, durante todo o dia, a partir das 9 horas, o treinamento integrado promovido pela Mineira Sul, nossa associação. Quem deverá fazer parte? Todos os líderes de departamentos e associados de todos os departamentos da igreja. O treinamento vai acontecer na capela do residencial feminino a partir das 9 horas, ou seja, com início às 9 horas. Então dá para você descansar bem, acordar e estar conosco. Todos os líderes de departamentos da nossa igreja, de todos os departamentos e os seus associados, para juntos participarmos do treinamento, as orientações, materiais que serão distribuídos pelos líderes dos departamentos da associação. E nós vamos começar lá, depois teremos treinamentos individualizados nas salas de aulas durante todo o dia. Então você participa conosco. É importante que a nossa liderança, aqueles que estão conosco, estejam presentes, porque esse treinamento vai nos agregar algum valor para continuarmos o nosso trabalho de forma mais organizada e ascendente no ano de 2015. Então organize a vida, organize o seu tempo amanhã para estar presente neste treinamento na Capela Feminina. Participe conosco. Está havendo uma mudança na jardinagem da escola, vocês já viram, né? Algumas plantas que já estavam envelhecidas, foram tiradas e estão sendo substituídas. Estamos plantando alguns coqueirinhos, algumas outras plantas estão sendo plantadas, flores. O que nós precisamos? Da colaboração de todos. Para que são plantinhas novas, somos como criancinhas, né? Precisam de cuidado e atenção. Se passa alguém ali e puxa, né? Estraga, mata uma plantinha que está ali brotando e que pode embelezar o nosso jardim. Precisamos que todos nós nos unamos na preservação do nosso ambiente verde, bonito, florido, que poderá ficar. Quando você voltar, o ano que vem os nossos alunos que voltarão, né, vão encontrar uma escola mais florida. Para isto, não vamos atrapalhar aquilo que está sendo feito. Precisamos da colaboração de todos, né, para a preservação do nosso ambiente verde e bonito. Colabore conosco neste programa de reorganização do nosso jardim. Tá? Agradecemos a atenção de vocês. Eu informo também o seguinte, no programa da Escola Sabatina hoje, a classe não vai acontecer, ou as classes não acontecerão no pré-escolar. Nós temos já vários alunos que saíram, que viajaram, outros estarão saindo amanhã, hoje à noite e segunda-feira.
Então, nós vamos ter a escola sabatina das classes do prédio escolar no residencial, na capela do residencial feminino. Nós faremos a abertura da escola sabatina aqui logo após o culto, apenas a menção das ofertas e tal, e aquela introdução, depois nós vamos nos deslocar. Então, ao término do culto, quem deve sair assim? Os infantis. E quem está com a classe dos adolescentes aqui em cima. Fora disso, não há necessidade de outras movimentações. Aí você aguarde sentadinho, para nós darmos o início e introdução da escola sabatina, depois nós vamos nos deslocar para o residencial da capela feminina, aqueles que fazem parte daquelas unidades que acontecem no prédio escolar. Vamos estar antenados para não haver uma desorganização no nosso ambiente. Vamos agir com reverência, com respeito na casa de Deus. Tá? Precisamos da sua colaboração também. Professora Giane, ela tem algo a nos apresentar. Bom dia a todos. Eu gostaria de chamar rapidamente aqui a Sara, a Samela, o Lucas e a Elisandra aqui à frente. Rapidinho, por favor. Estão todos aqui, eu já vi, encontrei a todos. Vamos, Sara. Este grupo aqui forma a direção JA. Vocês estão conosco, nos acompanhando aí desde 2013. Mas, além desse grupo, nós temos alguém especial que vai nos deixar, e nós gostaríamos de fazer uma homenagem ao Maurílio e convidá-lo aqui à frente. Eu sou a pior pessoa para falar numa hora dessa, mas como eles também são, assim, meio tímidos, então vai ter que ser eu mesmo. Eu quero agradecer muito a Deus, primeiro por este grupo, porque quando Deus me escolheu, Ele escolheu a cada um também. E nós temos trabalhado juntos desde o ano passado, e eu conto muito com a colaboração de vocês são muito especiais. E, infelizmente, eu vou ter que perder você, Maurílio, porque sempre tão disposto, tão pronto a fazer as coisas, principalmente para mim, que sou tão, assim, preciso disso agora, e você vai lá dar o seu jeito. E obrigada por tudo que a gente pôde fazer junto. E aí eu vou deixar para você um verso que eu acho que cabe em todo momento, e eu quero que você leve no seu coração para todas as situações que você vai passar ainda pela frente. Josué 1:9 diz: Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que você vá. Isso é muito bonito, lembra aí disso. Você vai encontrar muitos desafios e você vai ser um vencedor. Lembre sempre que Ele mandou você ir. Então, você tem que seguir. Eu fui sua professora aqui em 2008, em 2009, e este ano ainda te peguei na faculdade, olha só. Tive o privilégio de trabalhar com você, e eu realmente sou uma pessoa muito honrada por ter conhecido você e sua família. Que Deus te abençoe. Nós vamos orar agora, pastor Sérgio vai fazer esta oração, e eu quero pedir a você que vá em paz. Ah, esqueci, falta o Guilherme, que ficou com um presente, que também é da equipe JA. Você merece. O Maurílio é aquele cidadão sempre disposto a servir, né? Aquela correria do mar, quando a gente vai lá e tá aquela coisa e pede, ele tem essa humildade de servir. Na obra de Deus, essa é uma característica importante, humildade para servir. Vamos nos ajoelhar aqui na frente, você curva a sua fronte, né, enquanto nós oramos e choramos aqui juntos. Vamos lá, Maurílio, vamos junto. Vamos orar, ajoelhem conosco, vamos lá. Elevamos a Ti, ó Pai, a nossa gratidão pelo carinho e pelo cuidado. Nesse momento, de maneira muito especial, com um grupo que representa a direção JA, que representa os nossos alunos e servidores dessa escola, estamos aqui para colocar em Tuas mãos o Maurílio. Primeiramente, para agradecer, porque ele fez parte da vida desta escola, enquanto aluno, depois enquanto funcionário, mas com uma característica muito marcante, que é a humildade e a disposição para servir sempre. E ele vai continuar a sua obra, uma outra instituição da tua igreja, continuando servindo e dando a sua contribuição, através dos seus talentos, para a pregação do Evangelho. Ele tem sonhos, tem planos, queremos colocá-los em tuas mãos, que o Senhor possa abençoá-lo, que aquilo que ele sonha e planeja venha ter a tua aprovação, que ele faça sempre o melhor para te servir, e que possa estar também, desta forma, sendo preparado para a eternidade. Venha estar conosco, que aqui vamos ficar. Abençoa a tua igreja e o teu povo,
Nós pedimos e agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Sou eu agora, pastor, obrigada. Vamos lá. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Com esse pensamento, vamos louvar o nome do nosso Deus, cantando o hino de número 16, a Deus demos glória. Aqueles que puderem, vamos juntos nos ajoelharmos para orarmos ao nosso Deus. Mais uma vez, ó Pai, nos dobramos diante da Tua presença, com nosso coração agradecido pelas incontáveis bênçãos que recebemos de Ti na semana que estamos finalizando nesse dia do sábado. Nós agradecemos, Pai, porque preservou a nossa vida,
conduziu as nossas atividades, nos deu a certeza da salvação em Cristo Jesus. E nós temos a esperança da breve volta de Jesus. Nós louvamos o Teu nome pelo sábado que estamos vivendo, pela oportunidade de estarmos em Tua casa, onde também, além dos hinos, estaremos estudando a Tua palavra. E nós queremos que a Tua mensagem, Pai, contida na Tua palavra, transmitida pelo professor Luiz Daniel, seja aquela que precisamos ouvir nesta manhã. Que ele seja o Teu instrumento, que as palavras possam servir para fortalecer a nossa fé, para ampliar a nossa esperança, nos trazer alegria, para termos certeza de que continuaremos a nossa caminhada nesta terra, apoiados pelo Teu braço forte, até a volta de Jesus. Abençoa os nossos alunos, aqueles que já partiram para suas casas de férias, aqueles que estão conosco e em breve estarão saindo também, que todos possam ter um restante de ano feliz e abençoado por Ti, que eles possam ter um coração agradecido pelas vitórias que conseguiram nesta escola, que os princípios e valores que aqui aprenderam possam fortalecer a fé e ajudá-los em momentos de dificuldades a tomarem decisão acertada ao Teu lado. Com eles, abençoa os seus familiares distantes, dando alegria no coração de recebê-los. Venha fortalecê-los, porque eles também deram parte da vida para manter os seus filhos nesta escola. Abençoa os nossos servidores, os nossos amigos que estão conosco nesta manhã, os nossos irmãos da comunidade. Cada um de nós temos nossos planos e sonhos, ó Pai. Colocamos estes planos e sonhos em Tuas mãos. Venha realizar conforme o Teu plano para a nossa vida. Que sejamos sensíveis e humildes a ouvirmos a Tua voz e permitirmos a direção do Teu Espírito, para que aquilo que façamos venha trazer alegria a Ti e seja o melhor para nós realmente. Aceita o nosso culto, aceita a nossa adoração, aceita a nossa vida. Dá-nos a grande alegria de em breve, Pai, com a volta de Jesus, nos reunirmos para estarmos contigo por toda a eternidade. Nós pedimos e agradecemos estas bênçãos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Vou pedir ao Senhor, vou agradecer. Ele orava ao seu Deus do céu, todos os dias abriu o coração. De manhãzinha ao entardecer, janela aberta pro mundo ver. Não importava, ele nem queria saber. Eu também gostaria de ser assim. Não importa se os outros dizem de mim, só importa que eu teria a coragem, a firmeza pra vencer. Coragem.
mundo é cheio de tentações, de desafios, de provações. Mas se meu mestre venceu, eu venço também. Eu vou seguir os seus passos e lá no final sei que o verei. Vou abraçá-lo, sorrir, pois eu venci. Bom dia, bom sábado. O Coralzinho falou agora sobre coragem, que nós precisamos ter a cada dia. Nós louvamos a Deus por mais um sábado, e eu sinto que as semanas estão ficando cada vez mais intensas, elas estão ficando puxadas. A disputa é difícil, né? A simpatia das crianças com a minha não dá. Mas estão ficando cada vez mais intensas. Nós não vemos a hora de chegar ao final de semana, nós estamos tão cansados. Eu creio que isso também é o objetivo do inimigo, que nós fiquemos tão cansados a ponto de querer só cansar no final de semana. Mas também tem um impacto positivo isso, porque é importante que nós descansemos um pouquinho, mental e fisicamente, das coisas do mundo. E o sábado se torna cada vez mais necessário no nosso mundo. Durante esse semestre como um todo, ia chegar o final de semana, que bom final de semana, só que foram tantas atividades, que o final de semana cansava um pouquinho mais algumas vezes. Semana que vem tem o quê, pastor? Especial não, semana que vem. Final de semana que vem. Acho que nada, né? Nada, né? Então vamos ter um final de semana de um pouquinho mais de descanso, para depois chegar no último, um pouquinho antes do Natal, que serão as formaturas, e aí mais um final de semana intenso. Mas graças a Deus por isso, a escola está viva, o objetivo é esse. Mas de algumas pessoas, esse aqui é o último final de semana, basicamente sentados como aluno aqui nessa escola. Eu queria que os formandos de ensino médio da faculdade ficassem em pé, por favor. Cadê eles? Cadê-los? Vamos lá, gente. Formandos, isso. Vamos lá, gente. Isso, só os 3 aqui? Cadê os da faculdade? Não tem ninguém da faculdade aqui? Tem lá em cima o Adamo, né? Alguns já foram embora. A Ivone está ali, pois é. Pois é, gente. A escola, sim, está contente pela formação de vocês. Mas está muito triste pela despedida. Vocês marcaram a escola, vocês entram no hall de formandos dessa escola. E esse é quase que o último sábado de vocês aqui como alunos, efetivamente. Que daqui 2 semanas vocês serão formandos, tendo uma classe diferente. Mas levem a escola com carinho. Vocês farão falta e marcaram a escola. Podem sentar, obrigado. Mas eu digo para vocês o seguinte também, gente, uma notícia ruim. Vocês nasceram antes do tempo. Tá? Porque o melhor da escola está por vir. Vocês podem ter certeza disso. E esse semestre foi bastante intenso e nós pudemos sentir isso, gente. Tá? A escola tem lutado para que todas as suas ações estejam voltadas para 3 aspectos, como o irmão White cita. Desenvolvimento harmônico das capacidades físicas, intelectuais e espirituais. Todas as nossas ações são voltadas para ter esse equilíbrio. Isso é importante para todos nós. Tá? Eu sempre gostei muito de biografias.
sempre li bastante sobre grandes homens, inclusive homens que poderiam ser grandes, mas que levaram sua capacidade para fazer o mal. Mas eu gostei de ler para aprender com esses homens, isso foi sempre muito positivo na minha vida. E a irmã White tem um capítulo no livro Educação que fala exatamente sobre biografias. E dentre as pessoas, os grandes homens da Bíblia, tem 2 que eu admiro mais, e um deles é José, por tudo que ele foi, por tudo que ele fez. Eu admiro bastante a trajetória de José. Só que estudando José, eu chego em Jacó. Aí estudando um pouquinho mais, nós chegamos em Isaac. E chegando um pouquinho mais, estudando um pouquinho mais, nós chegamos em Abraão. E eu comecei a pensar, é uma história, uma trajetória de bisavô a bisneto. E eu comecei a analisar outras famílias na Bíblia, e não consegui chegar a nenhuma que juntaram 4 homens tão fantásticos e tão impactantes em nosso mundo. Mas eu não me contentei, eu encontrei certa vez com o pastor Elias Brasil, que é diretor associado do Biblical Research Institute, que é o Instituto de Pesquisa Bíblica da Igreja Adventista do Sétimo Dia, situado na Conferência Geral. É o instituto de pesquisa de mais autoridade na igreja. Perguntei para ele, existe outra família tão impactante na Bíblia, de 4 homens tão especiais? Ele citou alguns outros, mas contou que a história é detalhada como desses 4 homens. Então isso aí torna esses homens bastante interessantes para nós e bastante importantes estudá-los. Mas antes de eu falar um pouquinho, nós teremos uma mensagem musical que conta um pouquinho dessa história. Fiquem tranquilos, não sei eu que cantarei. Vai ser o nosso quarteto fantástico que está chegando aqui. Mas que conta um pouquinho, gente, sobre a trajetória de 2 homens, Abraão e Isaac. É uma música antiga, mas ela nos explica um pouquinho, gente, nos faz entender um pouquinho mais sobre a história desses homens. Sara percebeu que havia algo de errado com Abraão. O seu olhar dizia de sua dor, sua aflição. Um dia logo bem cedinho sai com Isaac viajar. Nenhum dos 2 escondia a angústia e o pesar. Em casa, mãe sozinha pôs-se de joelhos a orar. 3 longos dias se passaram até chegarem ao lugar onde Deus pedia que se erguesse o altar. Deitando o querido filho, ergue bem alto o punhal, mas Deus seu nome chama. Abraão, meu servo amado, aqui está o cordeiro, seu filho vai pra casa com você. Vem, entrega a tua vida, o teu melhor ao Salvador. Vem submisso e confia nas maravilhas do Senhor.
voltou completa alegria e o coração obedeceu. Mesmo na batalha, a confiança não cedeu. Teríamos também coragem de ser fiéis até o fim. Por mais louco que pareça, seu amor jamais nos deixa, seu sangue nos deu vida, não há razão nenhuma pra temer. Vem, entrega a tua vida, o teu melhor ao Salvador. Vem submisso e confia nas maravilhas do Senhor. Vem, entrega a tua vida, o teu melhor ao Salvador. Vem submisso e confia nas maravilhas do Senhor. José, que foi o resultado desses 4 homens, para mim é resultado de educação. E é o resultado, eu aplico isso à educação adventista. O que esses 4 homens fizeram, e resultado em José, foi o trabalho de um longo período, que é o propósito da educação adventista. Em algum tempo, eu venho querendo preparar um sermão a esse respeito, mas eu queria alguma coisa graficamente que eu pudesse entender um pouquinho mais. Até que esse ano eu tive contato com um folder da divisão norte-americana, do Departamento de Educação da Divisão Norte-Americana, que comanda a igreja nos Estados Unidos e no Canadá. E aí eu pude aplicar um pouquinho mais. Passa o slide para mim. Isso, está ali. A divisão colocava, então, a DNA, que a educação adventista passa por esses 4 estágios, que é o propósito, o plano, a prática, e, consequentemente, isso gera um resultado. A educação adventista se propõe a isso. Então, assim, eu acredito que nesses 4 homens, Deus aplicou, de certo modo, essas questões. Passa o próximo para mim, por favor. O primeiro deles foi Abraão. Eu gostaria de ler com vocês Gênesis 12, de 1 a 4. Não é nada, nenhum trecho da Bíblia que eu vou ler agora é novidade, todos conhecem, mas sempre vale a pena nós lermos e aprendermos um pouquinho mais. Gênesis 12, de 1 a 4. Diz: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E de ti farei grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Harã. O propósito aqui, gente, fala um pouquinho sobre a cosmovisão, ou seja, nossa visão de mundo, o que nós acreditamos como nossa visão. Vocês imaginam, Abraão foi o pai da fé, mas você imagina o contato que Abraão tinha com Deus, para Deus olhar para ele e falar: meu filho, sai daí, e eu abençoarei quem te abençoar, amaldiçoarei quem te amaldiçoar. O papel, a fé de Abraão, para Deus falar isso para ele ter essa intimidade com Deus, falar assim: e a partir de você, construirei meu reino, de ti farei uma grande nação. Abraão teve essa capacidade, gente, esse contato com Deus que viabilizou isso. E o versículo 4 fala: Abraão tinha 75 anos de idade, estava muito longe de ser um jovem. E Deus falou para ele: cara, a partir de você, eu farei uma grande nação. Eu fico imaginando o que se passou na cabeça de Abraão, mas eu estou velho, eu não tive filhos até hoje. Abraão tentou efetivamente ajudar Deus, e deu no que deu. Pagamos até hoje, o mundo hoje
paga até hoje por isso, por causa desse erro de Abraão, quando ele resolveu se envolver com a serva dele e nasceu Ismael. Mas Deus cumpriu o que ele prometeu, e de Abraão nasceu Isaac. Isaac pôde aprender várias coisas. Essa música que eles cantaram fala exatamente disso. E ela vem fazer justiça, porque, a meu ver, porque sempre se fala muito da fé de Abraão. E, de fato, foi um grande homem. E o versículo, Gênesis 22, de 1 a 3, depois de contando a vida de Abraão, fala um pouco desse trecho e diz: depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e ele disse: Abraão, eis-me aqui, respondeu. Acrescentou Deus: toma teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes, que eu te mostrarei. O que Abraão fez? Levantou-se, pôs Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus havia lhe indicado. Que fé que teve esse homem. Deus falou: de ti farei uma grande nação. Aí agora Deus fala para ele: cara, agora você vai lá e mata o teu filho. Qual a sensação que Abraão deve ter tido nesse momento? Quantas dúvidas passaram pela cabeça dele? Mas o que ele fez? Ele foi. E ele levantou, gente, a faca, o martelo, seja lá o que for, para matar Isaac. Ele chegou a fazer isso, ou seja, ele iria fazer, gente. Que fé que teve esse homem, que vida de propósito que Abraão teve, gente, para fazer isso. E isso acontece na nossa educação. Passando para vocês a nossa cosmovisão de mundo como um todo. No mesmo capítulo 22, aí passamos para Isaac, versículos de 7 a 12. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou Isaac: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Versículo 9. Chegaram ao lugar que Deus havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então ele disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o seu filho, o seu único filho. A história sempre se foca em Abraão. Mas pense em Isaac, um rapaz com 18 anos. Abraão tinha quase 110 nesse momento. Se Abraão e Isaac quisesse fugir, ele fugiria? Se ele pudesse empurrar Abraão, imagina assim, Abraão amarrando Isaac, foi a força? Não. Na história infantil, Elisiane contou um pouquinho sobre o cordeiro, sobre a ovelha. Essa história que ela contou aconteceu na fazenda do avô dela. E um dia eles foram matar uma ovelha lá, nós estávamos presentes, eu vi. E assim, é muito triste que você vai matar um porco, a vizinhança inteira ouve. Agora uma ovelha não, gente. Ela ficou penduradinha, ela pouco se mexeu, sabe? Até que o capataz lá foi enfiar uma faca diretamente no coração dela. Nesse momento ela tremeu, se mexeu um pouquinho, mas até então ela estava quieta, parada. Isaac foi como uma ovelha ali, ele aceitou tudo, gente. Eu fico imaginando que a fé de Isaac fosse muito em função do que ele via em seu pai ter fé. Ele pode fazer uma coisa dessa, mas Isaac teve fé no que seu pai tinha falado, o que ele tinha interpretado, o que Deus tinha dito para ele. Olha que incrível. Então, a partir de Isaac, gente, Deus começou a elaborar de fato, mais propriamente, o seu plano. Isso se reflete em nosso currículo. O que as matérias que os professores ensinam para vocês a cada dia, em 200 dias letivos no ano, se refletem em nossa visão de mundo? Como é que vocês podem perceber isso? E a Bíblia não conta, desses 4 personagens, a Bíblia fala menos de Isaac. A Bíblia fala de Isaac basicamente em 4 momentos. Na promessa do seu nascimento, nesse momento, que ele seria oferecido como sacrifício, né, no momento do seu casamento, e depois, quando fala de Esaú e Jacó, no momento da primogenitura. Mas ele ele apareceu mais nesses 2 momentos. No momento do seu sacrifício, que não ocorreu, no momento da sua fé, em aceitar Abraão escolher a sua esposa.
Eu fico pensando, rapazes, vocês deixariam um empregado do seu pai escolher uma namorada para vocês? Ou meninas, o que vocês acham? Como é que seria escolhido esse rapaz? Seria o namorado que você tem? Não respondam, pensem. Tá? É lógico que os costumes são outros, nós vivemos num outro mundo. Né? Naquela época isso era comum. Mas não foi nem Abraão quem escolheu. Foi o servo de Abraão que identificou. Olha só que tremendo isso, gente. Que especial que era Isaac para aceitar tudo isso. E a partir daí, Isaac gerou 2 filhos, Esaú e Jacó. E a história desses dois rapazes é fantástica. Mas evidentemente nós vamos prender em Jacó. E em Jacó, passa o próximo slide para mim, Deus começa a colocar o quê? Em prática. Jacó vivenciou. Jacó fez tantas coisas, gente, desde erradas e é ruim, hein? Pior que ele trabalhou 7 anos, que foi o que o sogro dele prometeu para o sogro, ele enriqueceu o sogro. A Bíblia conta que Deus abençoava tanto Jacó, que o sogro dele acabava sendo abençoado por ele. Olha que incrível que também Jacó era, que homem fantástico que era Jacó. E Gênesis 28, de 12 a 15, quando Jacó, antes dele trabalhar esses 7 anos, pouco tempo antes disso, ele fez uma coisa errada, ele roubou a primogenitura do irmão dele. Na verdade, ele não roubou porque ela seria sua de qualquer forma, mas ele enganou seu pai. E aí, para ele não ser morto pelo irmão dele, ele fugiu. Fugiu de uma coisa errada que ele tinha feito. E apesar disso, 28, de 12 a 15, o que fala? E sonhou. Ele fugindo, ele colocou uma pedra para ser seu travesseiro e sonhou. E exposta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei até cumprir aquilo que é referido. Interessante que Deus reafirma a promessa para Jacó. Jacó era neto de Abraão, e Deus fala para Jacó: de ti farei uma grande nação. Foi algo parecido que ele falou aqui: e te abençoarei, e você vai tomar essa terra que ela vai ser sua. E lendo futuramente a Bíblia ali mais para frente, nós verificamos que isso aconteceu. Mas Jacó, em função desse erro, ele pagou caro. Ele nunca mais viu sua mãe em vida. Ele não estava tão distante assim, mas nunca mais ele voltou. Quando ele voltou para se acordar com seu irmão, para acertar parar as arestas com ele, sua mãe já tinha morrido. Então ele nunca mais viu sua mãe. Então ele trabalhou 7 anos e enriqueceu o sogro dele e foi enganado. Falou assim: cara, agora você trabalha mais 7, porque a gente tem um costume aqui que eu esqueci de te falar. A gente não pode casar a filha mais nova antes da filha mais velha. Então você tem que casar com ela. Quer dizer, já tem casa não, já estava casado quando ele descobriu. Então, aí ele foi lá, trabalhou mais 7 anos para casar com Raquel. E trabalhou arduamente. E fico pensando, será que nós faremos isso hoje? Vou trabalhar, 2 anos por isso, já é muito. 14 anos. Qual a idade que vocês têm aqui, gente? Boa parte da vida de vocês. Trabalhando em função, gente, do amor de uma mulher. Ele trabalhou tudo isso. E Jacó se arrependeu das coisas que ele fez e se entregou a Deus. Ele colocou em prática e vivenciou exatamente tudo aquilo que ele deveria fazer. E ele foi tão poderoso, gente, que em Gênesis 32, 30, conta o trecho que ele vai passar pelo Vale do Jaboque. Ele luta com Deus. E após passar uma noite lutando, ele fala: aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Como é que nós, gente, praticamente, do ponto de vista prático, podemos expressar para vocês a nossa visão de mundo? A educação adventista tenta fazer isso através de preceito e de exemplo. E Jacó vivenciou isso do ponto de vista prático.
As coisas estavam se cumprindo na vida de Jacó. E Jacó teve 12 filhos, e o 11º filho dele foi José. Foi o primeiro filho, foi o primogênito da sua mulher amada, que era Raquel. E José foi um homem fantástico. Tá, gente? Eu queria ler um pouquinho de José, é um trechinho um pouco mais longo, mas José foi o resultado. Passa o próximo slide, por favor. José foi o resultado de tudo isso, que é onde nós, como educação adventista, queremos chegar com vocês. Gênesis 41, 33 a 43. José foi vendido pelos seus irmãos. Então você imagina, teu pai fala assim, cara, vai lá levar comida para os seus irmãos, que eles estão distantes, vai ver como é que eles estão, e volta com informações, que eu estou preocupado, eles estão bastante tempo fora. Vai lá. Jacó falou para José. José foi todo alegre. E o que seus irmãos fizeram com ele? Venderam. Pensou o que é ser vendido pelos seus irmãos, gente? Os caras assim, a vida toda eles judiaram de José. Eu sou o filho mais novo de casa, sou o caçula, e eu senti isso um pouco na pele. É lógico que está bem distante disso, mas essas maldades que os irmãos mais velhos fazem conosco, os mais novos. José, a vida toda ele sofreu isso, né? Um pouco também em função dos sonhos que ele tinha, tudo, mas isso não tinha justificativa. José sofreu. E nesse momento, então, ele foi vendido pelos seus irmãos. Imagina a sensação, gente. Ele vende os seus irmãos embora, né, gente? Ele vendido, preso, vendido como escravo. O que seria da vida dele? José tinha aproximadamente 17 anos nesse momento. Aí depois disso, uma pessoa comprou ele trabalhou como servo. E a Bíblia fala que, como aconteceu com Jacó, com José também aconteceu. Deus estava abençoando o seu Senhor em função dele. As coisas davam certo e tudo o Senhor dele colocou sob a sua administração na casa dele. Só que aí, em função de uma mentira, em função de se manter fiel a Deus, o que aconteceu com José? Foi preso. E o Espírito de Profecia conta que José deveria ser morto, mas o seu Senhor sabia que ele não estava mentindo. Ele foi preso. E penso, José, mais uma vez pensando, poxa vida, mais uma vez eu fiz o que é certo e sou preso. Qual de nós não se revoltaria contra Deus no momento desse? José se manteve firme. Até que ele interpretou sonhos, gente. E mais uma vez ele foi esquecido, mais uma decepção. José fez o quê? Manteve-se firme. Até que ele interpretou o sonho do rei. E chegamos nesse trecho, de Gênesis 41, de 33 a 43, onde ele começa falando, dando conselhos a Faraó. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome, que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. O conselho, e aí começa um pouquinho olhando a visão do Faraó. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó a seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém é tão ajuizado, interessante o termo, e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês que tudo que te faça autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir a seu segundo carro e clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo, o constituiu sobre toda a terra de Egito. Resumidamente, o que Faraó fez com José? Quem que mandava, gente, no Egito? Era José. A partir disso aqui. Será que Faraó ia tomar alguma decisão? Ele falou: não, cara, toma uma decisão, mas para não ficar chato, eu vou lá e mando fazer. Mas tudo estava, gente, sob a administração de José. E qual que é o administrador que vocês conhecem, o pessoal que faz administração, o professor Eduardo? Que fez um plano para 14 anos, e ele funcionou perfeitamente, e tornou a nação dele, que era rica, muito mais poderosa ainda. Em função dessa nação, o mundo não morreu de fome naquela época. Quem que vocês conhecem que fez um plano desse, gente? A não ser o plano da redenção de Deus?
que eu conheça, nenhum homem fez isso. Olha quem foi José, gente. E nesse momento, José foi recompensado por seus anos de fé, por ter sofrido os focios bullying dos seus irmãos durante toda a sua infância, por ter se mantido fiel a Deus, apesar de ser vendido pelos seus irmãos, apesar de injustamente ser preso, apesar de ser esquecido na cadeia, sabe? Apesar de tudo isso, ele se manteve firme, e Deus foi fiel, como é cada um de nós. Mas José não estava sozinho nisso, gente. Ele foi o resultado desses 4 grandes homens. Mas o que mais marca em José para mim está em Êxodo 17, Êxodo 13, versículo 19. Que está escrito, esse momento está relatando a saída do povo de Israel do Egito. José já tinha morrido, o povo estava saindo da escravidão. E o versículo 19 diz, também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo, certamente Deus vos visitará, daqui, pois, levai convosco os meus ossos. José tinha tudo, absolutamente tudo, para amar o Egito. Ele foi recusado, ele foi vendido pelos seus irmãos, ele podia esquecer tudo que ele viveu na terra do seu pai. E no Egito ele teve sucesso. Ele foi injustiçado, mas ele ficou anos, gente, como o administrador do Egito. Acima dele só Faraó, mas quem tomava as decisões, quem governava o Egito era ele. E ele foi reconhecido, ele foi honrado. José tinha todas as razões do mundo para amar o Egito. Mas o que esse versículo está falando? José deixou um recado muito claro para o seu povo. Um dia, Deus vai retornar para nós a terra que é nossa. Deus tem uma terra prometida para nós. E o dia que vocês forem daqui, eu não quero que nem meus ossos fiquem aqui, porque eu quero estar junto com vocês. Em outras palavras, meu mundo não é aqui. Apesar de eu ter vencido, meu mundo não é aqui. Meu mundo é junto de todos vocês, e onde Deus prometeu que nós chegaríamos. Isso é incrível. A fé de José se expressa também em um momento como esse. Eu queria falar com todos vocês que estão saindo de férias agora, mas principalmente para os formandos. Vocês estão saindo da escola nesse momento? Eu sempre costumo falar que Deus, Ele tem vários projetos, sabe? E a igreja tem várias programações, sempre faz. Mas tem um especial, que é uma cita, que foi preparado, foi planejado para preparar os jovens, para serem preparados para esse mundo que são os internatos. O irmão Ed fala claramente isso. Porque um internato é um milagre. A gente começar a analisar, eu fui no encontro esse ano, e todos os riscos que existem no internato, toda a incomodação que existe nele, gente, tudo que está envolvido para fazer funcionar uma escola dessa, isso aqui é uma mini-cidade. O internato é um milagre, gente, porque Deus colocou a mão. E dentre os vários projetos, o internato é um lugar especial, que Deus colocou para preparar os jovens, para sair para esse mundão, porque Ele sabia que esse mundo ia estar como ele está hoje. Alguns de vocês estão saindo para o mercado de trabalho, outros de vocês estão saindo para a universidade. Vocês vivenciarão várias coisas, gente, diferentes daqui para frente. Vocês conhecerão pessoas novas. Vocês se depararão, gente, com um mundo totalmente novo, que o internato protege. A época de vocês é diferente da minha época de internato. Não faz tanto tempo assim que eu saí. Mas esse mundo hoje, a informação colhe muito mais. Com a internet, gente, vocês sabem tudo o que está acontecendo. Na nossa época, não. Nós líamos jornal, não existia internet. Então, quando nós líamos jornal, a gente sabia o que estava acontecendo no mundo, porque nem TV nós assistimos naquela época. Eu lembro que a gente assistia Fórmula 1 e um outro jogo especial só. Nem jornal na TV nós podíamos assistir. Então, nós estávamos distantes. Hoje não, vocês sabem o que está acontecendo. Mas vocês se depararão, sabe, com um mundo totalmente novo. E ou vocês estão firmes na fé, gente, para entender que o mundo de vocês não é esse. O mundo de vocês também não é aqui. Mas o mundo de vocês, gente, é conquistar o céu. Lutem, gente, para conquistar, para se manter nos caminhos de Deus. Porque é muito fácil. Mesmo estando em instituições adventistas, gente, não é fácil as coisas que acontecem no mundo como um todo. Vocês saíram para o mercado de trabalho. Tentações gigantescas acontecem. Se eu chamar cada um dos professores funcionários dessa escola, cada um deles passou por situações diferentes, gente, de tentações no mercado de trabalho. Para ganhar mais dinheiro, para ter posições melhores. Mas todo mundo se manteve firme, porque esse é o propósito de Deus. Então, meus queridos, eu queria chamar nesse momento
mais uma vez os formandos para virem aqui à frente comigo. Aqui na escada, vem cá. Vamos lá, gente. Alguns saíram, o pessoal tá, mas vem cá. Alguns já foram embora, mas vem cá, gente, por favor. Os da faculdade também. Venham cá, gente. Alguns ficarão aqui conosco na faculdade, isso é muito bom. Tem alguém do nono ano? Pode vir. Quem está no nono ano se formando aqui? Vem cá. Subam na escada e olhem para esse povo aqui, gente. Isso, vamos lá. Mas alguém que está escondido aí, denunciem. Não? Agora eu queria perguntar para vocês, gente. Pedir para vocês ficarem em pé. Quem que vai estar torcendo e orando por esse povo? Fique em pé, gente, por favor. Pessoal, pois é, quem não levantou não liguem não, gente, faz parte. No mundo tereis aflições, mas fotografem mentalmente essa cena, gente. Porque vocês terão dificuldades, há momentos que vocês terão vontade de desistir. Mas olha quanta gente está torcendo e está se comprometendo a orar por vocês. Então, gente, lutem, não desistam. Lutem, gente, para ter sucesso nesse mundo. Isso é positivo, vocês têm que conseguir isso. E essa semana nós tivemos um momento muito especial. Nós estávamos numa reunião, e isso aí nos orgulhou bastante, o Irã estava junto, e nós fizemos a nossa apresentação, como é que chama? Era a Comissão Plenária da União, né, Irã? Que é a nossa mantenedora. E nós fizemos a nossa apresentação, falamos sobre as atividades da escola, fizemos nosso relatório e contamos um pouquinho sobre o que aconteceu no internato, sobre os cursos de graduação, comentamos também sobre o curso de pedagogia, que nos deixou bastante contente, mesmo que de última hora, ele ter sido autorizado. E quando nós terminamos a nossa apresentação, estava presente o diretor financeiro da divisão sul-americana, que é a pessoa que comanda financeiramente a Igreja Adventista em basicamente toda a América do Sul, com exceção de Colômbia, Suriname e Guiana. E aí ele levantou e falou assim, olha, eu ia ficar quieto, mas eu não vou aguentar. Aí ele começou a falar, gente, do que ele acompanhava, mesmo à distância do trabalho da escola. Ele falou assim, para provar que eu sei o que acontece, esse ano nós contratamos algumas pessoas para a divisão, mas a gente tem 2 joias lá, que são as melhores pessoas que eu contratei. E ele não citou os nomes, mas nós sabemos quem são. E essas 2 pessoas vieram da União Sudeste, e essas 2 joias foram trabalhadas pela Fadminas. Então, assim, mesmo que nós não percebamos, isso eu falo para os professores, para os funcionários e para a comunidade. Esses jovens crescem nessa escola, mesmo percebemos no dia a dia, e a dificuldade que alguns fazem a gente passar. Estou te abraçando aqui, mas não é só você, tá bom, cara? Que faz as dificuldades, tá? Mas, apesar de nós não vermos isso na prática, gente, algumas vezes, Deus está fazendo trabalho através dessa escola. E essa escola está sendo usada por Deus para preparar esses jovens para trabalhar na causa de Deus, trabalhando na igreja ou não. Apesar das dificuldades e apesar de algumas pessoas que se dizem cristãs, mas trabalham contra. Apesar de tudo isso, nós sabemos que Deus está no comando. E o nosso trabalho está sendo reconhecido. Então, meus queridos, ganhem esse mundo, tenham sucesso neles. Mas não esqueçam, o nosso mundo não é aqui. Nós temos algo muito maior e muito melhor a conquistar. Vamos orar, gente. Santo Pai, te agradecemos pela vida, pela paz, pela saúde, pela oportunidade de mais um sábado. Esse sábado é quase o último letivo desse ano. Alguns desses jovens não estarão mais aqui a partir dessa data, somente na formatura. E essa visão que eles estão tendo, que eles guardem, Pai, que diante das tentações, das dificuldades que eles passarão nesse mundo a partir de agora, eles não esqueçam que Tu os espera. E um dia nós nos reuniremos novamente com Tu como nosso pregador, Pai, no céu. Que possamos marcar esse reencontro, possamos nos unir novamente, que a saudade da despedida seja só mais um impulso para que possamos marcar esse encontro e lembrar que Tu tem preparaste algo maior e melhor para nós. Façam que cada um deles guarde essa escola em seu coração, que eles voltem todos aqui, Pai, brevemente.
E tenho a certeza de que todos nós estaremos orando por ele, pelas suas vitórias nesse mundo, mas principalmente para que eles conquistem o céu. Nós que ficamos, tanto professores, alunos, comunidade, faz com que continuemos o nosso trabalho, que apesar das nossas limitações, nossas dificuldades, possamos nos manter nos caminhos corretos, possamos fazer essa escola preparar mais jovens, cumprir a sua missão como instituição, e possamos um dia, Pai, fazer esse culto no céu com todos nós. Guarda-nos e ajuda-nos, dá-nos um bom restante de sábado, em nome de Jesus. Amém. Valeu, gente. Pode sentar. Obrigado. E desde já, para os formandos, convidamos, dia 24 de outubro de 2015, será o aniversário de 35 anos da escola. Agendem essa data na agenda, faremos o dia do ex-aluno, vocês serão convidados, teremos uma grande festa. Bom dia.